Então, em outro filme, o dia do encontro do papai e da mamãe. Vamos lá. Antes que tudo, já posso começar? Pode? Antes que tudo, eu não posso mudar o assunto antes de prestar minha homenagem à minha cunhada Laura, que foi uma verdadeira mãe para as minhas filhas, para os meus filhos, me ajudou a criar a todos. Foi uma mulher extraordinária, que cuidou de Laurinha quando eu precisava tanto dela. Eu não sei como agradecer. O que eu fizer será pouco para pagar toda a abnegação de minha cunhada Laura. Obrigado, mãe. Agora vamos falar do nosso encontro, no qual a Laura também tem algo que dizer, porque ela foi a nossa madrinha de casamento. Ah, tá. Mas o caso é esse. Seu pai já estava muito interessado por mim, porque ele me via naquela passeata no Jockey. Ele era o velho frequentador do Jockey, via aquelas mocinhas todas passeando de um lado para o outro, e ele me confessou que já estava interessado por mim naquela época. Sim. Ele ficava ao lado do amigo dele. Ah, meu Deus, oh, meu Deus. E eu de longe já o admirava. Ele estava voltando para a entrevista. A entrevista na parte da tarde, suspensa pela manhã. Então, continuando com o teu encontro com o papai no Jockey. Como é que foi, então? Conta lá pra gente. Antes que tudo, quero dizer que jamais em toda a minha vida encontrei um ser tão nobre, de tão nobres sentimentos, mas realmente nobres sentimentos, maior grandeza moral que o meu marido. Nunca o surpreendi nos 50 anos de casado um sentimento que não fosse do mais alto nível, que era fidalguia mesmo. Por isso ele deve estar nos mais altos dos céus, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, nosso encontro foi marcado pelos céus. Sim. Porque eu lá no Jockey começando, ele andava muito com o amigo Eduardo Bergalo, os dois se encontravam lá para jogar. Sim. E eu passeava lá com as mocinhas, com as amigas, já o admirava de longe. Uhum. E ele, às vezes nos cruzávamos assim, ele me olhava fixamente. Sim. E depois ele tinha uma prima, tem uma prima, aliás, Maria Antonieta, sim, que era minha amiga. E ela prometeu ao Jorge que um dia ela havia de me apresentar a ele. Quer dizer, que ele já estava interessado. Sim. Mas como o nosso encontro já estava marcado, e eu tenho a impressão que essa promessa de Maria Antonieta de me apresentar estava custando um pouco, eu acho que os céus se encarregaram do resto. Sim. Porque, por uma coincidência, eu, após me formar, fiz ainda uma espécie de pós-graduação. Sim. Que era uma pós-graduação, passei mais um ano de pós-graduação na Faculdade Católica, da qual eu fiz parte da turma fundadora. Sim. Em 1940, sim, e o 40, o 41, eu me formei e meu pai era um homem contraditório. Ele achava que para sair, para um estudo, para um trabalho, eu podia sair só. Mas se fosse para passear, fazer qualquer programa, não podia. Sim. Então eu tinha que encontrar algum pretexto para sair, do contrário ia ficar prisioneira. Sim. E nesse interim, através de uns amigos, do amigo do Arnaldo, meu irmão, que era o Alves de Souza, por uma coincidência, conversando num coquetel em casa dos Bodando Comena, amigos do Arnaldo. O Arnaldo era um amigo muito bom, um irmão muito bom, que me levava por todos os lados. Sim. Eu era apresentada a todas as suas amizades, todos os seus círculos sociais. E eu na casa de Bodando Comena, estava o filho do Alves de Souza, e eu conversando com ele, disse, eu estou tão aborrecida, porque eu não tenho mais pretexto para sair de casa. Sim. Terminei a faculdade, acabou-se o pretexto. Ele então disse, não, mas por que você não trabalha? Eu digo, mas como que eu vou trabalhar? Eu ponho você no Itamaraty. Meu pai é o chefe do DEA, que era o Alves de Souza. Sim. E eu não entendia nada de Itamaraty. No dia seguinte eu estava nomeada. E no dia que eu cheguei lá, eu fui apresentada ao Alves de Souza, me colocaram na biblioteca, apesar de eu não ser bibliotecária. E lá as coisas eram mais fáceis naquela época. E eu, então,
fui apresentada, fui levada até o gabinete do Alves de Souza. Quando eu saí, estava um mundo de rapazes, tudo à porta, querendo ver a novata que havia chegado em Itamaraty. Sim. Era realmente uma família, o nosso Itamaraty daquela época, uma família muito agradável. E eu, então, ao sair do gabinete, o Jorge estava no meio daquela turma. E ele passou a ser o maior frequentador da biblioteca, encomendava a biblioteca toda, aquela pilha de livros. É. Volta e meia ele ia lá conversar com as moças, era um grupo de moças muito simpáticas, e ficavam conversando com ele. Eu não tinha muito jeito desse tipo de conversa, ficava assim, lá de fora, ouvindo, assim, mais afastada. E um dia, eles conversando sobre nome de filho, o Jorge disse às amigas, e cada um falando de nome de filho, ele disse, se eu tiver uma filha, eu vou chamar de Maria do Rosário. Eu disse, é esse. Eu pensei com meus botões, é esse. Porque eu havia feito uma promessa que se eu me encontrar meu príncipe encantado, a minha filha viria de chamar Maria do Rosário. Olha que coincidência. A coisa estava feita lá em cima mesmo. Aí começou o namoro, mas a questão é que, como eu estava sendo muito solicitada, eu era um elemento novo lá. 3 rapazes, pode dizer o nome ou não? Melhor não. Não, que todo mundo vai ficar ciumento. Não, coitados, são os 3 candidatos. Quais eram os 3 candidatos? Eram os namoricos inocentes. Sim, quais eram os 3 candidatos? Então, o Lauro, eram amigos, sim, 3 sim, amigos. Sim. Lauro Miller, reitor Baixo Tigre, e ele, Jorge. O Jorge que me contou na época. Sim. Então, cada um fizeram teve uma a sua aposta. Oportunidade. Fizeram uma aposta entre eles? Não, não fizeram aposta. Não. Cada um se deu ao outro a oportunidade de fazer a corte. Sei. Começou o Lauro Miller me fazendo a corte. E eu não aceitei porque eu sabia que ele era noivo. Olha como eu era recompensada por meus escrúpulos. Ele era noivo e eu não tive coragem de me meter com um rapaz que tinha sua noiva. Aí veio o outro, Heitor Bastique, que também era noivo. Eu soube que ele era noivo. Eu disse, eu não vou desfazer noivar de ninguém. Aí veio o Jorge, ele foi o último. E é que eu brincava com ele, você brincou com a morte, hein? Imagina se eu tivesse aceito dos outros. E eu não aceitei por uma razão cristã, porque eu não queria tirar namorado das outras. Claro. Dias depois do trabalho. Sim. Ele começou a me procurar em casa, começou a me visitar, passou a tomar as refeições conosco. Ele foi logo entrando, sem o menor medo. Sim. Como dono da situação. Papai e mamãe adoraram. E eu me lembro que houve uma festinha na minha casa celebrando meus 21 anos de idade. A mamãe ofereceu uma linda festinha dançante. Sim. E eu convidei o Jorge. E nesse tempo, o papai e mamãe ainda não o conheciam, mas a mamãe já sabia que eu estava namoriscando, como diziam, namoriscando. Sim. E mamãe, quando de longe me perguntou, é esse? Eu disse, é esse. Deu um entusiasmo na mamãe, que a mamãe de longe fez assim, Ela teve um amor à primeira vista. À primeira vista, ela aprovou. Eu só tomaria aquele que a mamãe aprovasse. Imagina. Porque ela já havia desaprovado o outro, eu cortava sem discutir. Eu não era boba, eu sabia, conhecia a experiência que a mamãe tinha da vida, né? Então, a intuição de mãe, não é? Claro, claro. Então, eu comecei o namoro firme com ele. No meu aniversário, 10 de abril, depois ficamos noivos no dia... Ai, meu Deus. Conheci a família dele no dia 15 de dezembro, que era o dia do aniversário dele. Dona Antonieta celebrou também um bonito jantar de aniversário. E eu tenho a impressão que o nosso noivado foi no Natal, se não me engano. Que na noivado era uma troca de alianças, se colocava uma aliança de brilhantes do lado direito, né? No dedo anular direito. E nos casamos no dia 25 de abril, porque ia ser em março. Sim. Mas a dona Antonieta veio me pedir, a dona Antonieta, minha sogra, veio me pedir que a Lila estava esperando o bebê. Nesse tempo estava esperando o Alfredinho. E Lila havia pedido que eu adiasse o meu casamento. Olha só o meu risco. Que eu adiasse meu casamento porque ela queria assistir meu casamento sem gravidez. Enfim. E eu, então,
Concordei. Uhum. Jorge concordou, foi um teste de bondade que nós dois tivemos, inacreditável, porque era um risco. É claro, é. Era um risco, um mês a mais, nesse mês o que poderia ter acontecido. É claro. E ficar um mês sem nos amarmos, né? Claro, claro. Sem nossa vida íntima, nada. Quer dizer, foi um sacrifício muito grande. E como é que foi esse casamento? Foi no Outeiro da Glória? Foi no dia 25, então ia ser em março, Sei. e foi no dia 25 de abril. Sei, foi no Outeiro da Glória. Agora, eu que conheço as razões agora, de muitas metafísicas, Sei, sei. no fundo foi o dedo de Deus através dele lá, Sei. porque eu ia me casar no meu inferno zodiacal. Ai, que coisa espetacular, hein? Puxa. Então foi desviado. Foi desviado. Se fosse em março, teria sido no meu inferno zodiacal. Ai, que coisa. Que interessante, É, né? E foi então dia 25 de abril, um dia maravilhoso. Uhum. E foi um dia deslumbrante, um dia, parece que toda a natureza festejava meu casamento. Uhum. Foi no Outeiro da Glória, onde já estava na moda Sei, sei. os bonitos casamentos. Helena Brito Cunha se casou logo depois lá. Uhum. A minha amiga Marília Pedrosa, que se casou com Elia Guinaga, se casou na véspera. Sei, sei. Eu me casei no dia seguinte. Foi uma época muito festiva de bonitos casamentos. Sei, sei. Foi um lindíssimo casamento e depois houve uma belíssima recepção em casa. Daquele tempo se fazia nas casas. Sei, sei, sei. De papai e de mamãe, minha casa Sei, solteira, sei. lá em Laranjeiras. Sei. Agora o edifício foi demolido e está um posto de gasolina da Texaco, enorme. Ah, sei, sei. Agora não sei se é da Texaco, agora deve ser de outra. Tá. Mas E a lua de mel? a lua de mel ia ser em Teresópolis, Sim. em Chamonix, numa pousada linda que estava na moda também, em Chamonix. E nós tínhamos marcado encontro até com a Marília e o Hélio lá. Sim. Vamos passar a lua de mel juntos lá. Mas seu pai teve uma dor muito grande na coluna. Muito, muito grande. Sim. Então o médico achou que lá em Teresópolis ia ter muita umidade e disse que não poderia. Então nós fomos a um lugar perto de Miguel Pereira, chamado Barão de Javari, que é um hotel lindo, com lago. Foi muito bonito, o Jorge remava naquele lago, tiramos fotografias. É um lugar muito bonito. Ah, que bom. Peraí que eu vou falar. Na época, quais eram os seus melhores amigos e os melhores amigos do papai? Mas assim, muito por alto e rapidamente. Eu não me lembro muito o nome, eu já citei o Eduardo Bergalo, né? Sei. Tinha o Edgar Leite Pinto, Sim. que era muito meu amigo. Sei. Muito, tornou-se um grande amigo meu, Sei. Edgar Leite Pinto. E o Nilson Pena? Nilson Pena era uma figura brilhante. Foi ele que arrumou um cantor, ele que ia cantar. No dia do meu casamento, parece que ele ficou doente, arrumou um cantor. Então foi um lindo fundo musical de voz masculina no meu casamento. Sei. E ele participava de tudo, das decorações, parece que ele me lembrou que dirigiu a decoração floral. Eu não me lembro disso não, eu acho que é a imaginação dele. Mas ele participava de tudo, nos visitou em postos. Sei. E as minhas amigas eram, naquele tempo, a Beatriz Rezende Martins, Marília Aguinaga, que era Marília Pedrosa, são tantas naquela época. Mamãe fez uma festa muito bonita quando eu fui para a Europa, distribuiu um brindezinho para cada uma, com cartãozinho, dizendo até logo, até à vista. Que beleza. E aí vocês começaram a vida no exterior. Amigas, meu Deus, são tantas que agora de repente me deu um branco. Bom, aí vocês foram para Paris. Ah, sim. E aí como é que foi Paris, mamãe? Então, primeiro nós passamos uns meses em casa de meus pais. Sei. Porque ele ainda não tinha sido removido. Ele trabalhou ele era chefe. Ele era terceiro secretário e chefe do arquivo histórico. Sei. E a Glorinha Guerreiro, que é a mulher do Guerreiro, naquele tempo chamava-se Glorinha Valim, ele era chefe da Glorinha Valim lá no arquivo histórico. Ela era funcionária mesmo. Ela não era funcionária como eu, que apareci para casar e fui embora. Porque ele me proibiu, apenas começamos o namoro firme, ele me proibiu de continuar lá. Que beleza. Ele era muito ciumento, no fundo, eram ciúmes que ele escondia. Ele brincou com a morte diversas vezes. Apareceu, isso é uma anedota interessantíssima, apareceu o general
aquele general americano da guerra. Sim. Qual? Eisenhower? Eisenhower não, ou Eisenhower ou McNamara? Não, McCarthy. MacArthur. Não era o MacArthur, não. Era outro general importante da guerra. Sei. Ele veio e o ministro andou perguntando por uma funcionária que soubesse inglês. E acontece que eu fui procurada, que eu era a única que sabia inglês. Imagina, hein? E eu fui procurada para acompanhar a mulher dele. Eu estava orgulhosíssima e o meu pai também estava orgulhoso. E o seu pai, quando soube que o Macedo Soares me tinha convocado para acompanhar a mulher do João Marco, ele deu uns ciúmes nele, que ele me disse furioso no telefone: você escolhe, ou general, ou macaco, não sei o quê, ou eu. Imagina. Olha a opção que eu tive que fazer. Eu, como sempre, eu soube compreender as prioridades. Eu mandei dizer ao Macedo Soares que eu não aceitava. Uhum. E eu não ia perder o príncipe encantado da minha vida por causa de uma bobajada, de uma festa, né? Claro. Ele ficou com os ciúmes dos americanos. E eu, então, recomendei uma outra. Sim. Que eu sabia que a Lourdes Lessa, então recomendei a Lourdes Lessa. Bom, e para Paris então? Vamos para Paris agora. Vocês chegaram em Paris, como é que foi a tua primeira experiência? Ficamos uns meses em casa de meus pais. Sim, e Paris? Paris. Fala assim um pouco dos teus postos. Assim, seu pai foi a Paris como terceiro secretário, como cônsul terceiro. Mal chegamos lá, abusaram muito de nós, porque foi logo depois da guerra, recebemos encomendas tremendas. Isso é natural. E malas e malas e malas nós levamos. Malas e malas e malas. Que barbaridade. E fomos de navio, no navio do Lorde Brasileiro, que andava empenado e que pegou Eu estava esperando o Jorginho, enjoei a viagem toda. O Jorginho não foi concebido em Paris? Não. Eu já saí grávida. Quer dizer mas depois de meses. O único que foi concebido na França, então fui eu? Foi você. Essa eu não sabia. Você foi o único francês mesmo, de alma francesa. Imagina. Do Château de la Loire. E a Rosário foi em Copenhague. A Rosário foi na Dinamarca. Por isso que ela gosta tanto de cachorro. Tem aquele espírito nórdico. E nós fomos nesse tal navio, que foi muito agradável, não fossem os enjoos que eu tinha, e um grupo de brasileiros muito bom, todos tomavam muita conta de mim, muito carinho, porque eu enjoava muito. E passamos por Portugal e fomos de trem de Lisboa. Em Lisboa também fomos muito bem recebidos, nos hospedamos em casa de um colega e fomos até Paris de trem. Quando chegamos lá, ninguém nos esperava. E era dia de greve de táxi. Puxa vida. Quer dizer, como nós éramos abandonados. E chegamos carregados de mala para essa turma toda de Paris. Imagina. Era o seu Frazão, seu Fraga de Castro. Era uma turma da pesada que ninguém foi nos esperar. Então tivemos que Sabe como é que nós fomos até o hotel carregando aquela bagagem, que eram mais de 30 volumes? Imagina. Porque eram encomendas. Fomos de metrô. Nós que não tínhamos ideia de que fosse o metrô. Ainda pegamos os carregadores, tivemos uma sorte na nossa inocência de pegar os carregadores que nos levaram até o Hotel Vernet, que era um hotel que era muito frequentado pelos brasileiros, mas foi logo depois da guerra. Sim. Não havia calefação no Hotel Vernet e chegamos em pleno inverno. A coisa não foi fácil. Não foi mesmo. Não foi fácil. E logo depois aparece no hotel o Frazão, explicando que não pôde ir, aquela conversa fiada. Assim foi a nossa chegada, foi meio trágica em Paris. Bom, e depois acabou. Correu bem, a gente encontrou, por um golpe de sorte, Onde é que vocês moraram em Paris? O apartamento mais lindo de toda a colônia brasileira. Aonde vocês moraram em Paris? Na Avenue Raymond Poincaré. Maravilha. 97. Oui, c'est très beau. Que era o apartamento da família Silva Ramos. Sei. Que eram, se diziam, parentes dos Tonéis, ou amigos dos Tonéis. E as velhinhas Silva Ramos nos receberam de braços abertos.
para tomar conta do apartamento delas. Sei, E sei. era um apartamento que tinha Corot, Sei. tinha Corot, Vernet, aqueles Delacroix. Pintores maravilhosos, Quadros maravilhosos. E nós, naquela inocência, ficamos com aqueles quadros todos. Graças a Deus, nunca nada foi roubado. É, que bom. Nada, cheio de tapetes, de quadros, uma maravilha de apartamento. Já mobiliado, que beleza. Já mobiliado, mas não tinha calefação. Ah, é, sim. Então eu, para ir ao banheiro, tinha de casaco de pele. Ah, que coisa. E aquela falta de conforto, banheiro, não tinha chuveiro, era banheira, pouca água quente, a gente tomava banho em 20 centímetros de água. Sei, sei. A coisa dessa parte, eu com o dedo cheio de engelure. É. Porque a calefação nós só conseguíamos manter no quarto do Jorginho. É. Então foi aquela experiência de Paris, turistas, muitas amizades. E seu pai fazendo excursões gastronômicas, interessantíssimas. O embaixador Carlos Martins. O embaixador Carlos Martins, que sucedeu ao outro. Sei. E... Bom, e depois, conta rapidamente passeio pelo Chateau de la Loire, com Paulo Moitinho, Estela Moitinho, e lá você foi concebido. Ah, que maravilha. Você teve uma vida muito romântica. E apenas nascido, fomos para